A Antártida tem sido palco de enigmas fascinantes por muitos anos. Desde os tempos das grandes aventuras exploratórias, aventureiros destemidos que adentraram este imenso território congelado e inexplorado ficaram cativados por sua beleza enigmática. Apesar de, em muitos sentidos, ser um deserto gélido, as especulações sobre o que está oculto sob suas camadas de gelo têm alimentado debates entre aqueles alarmados com o derretimento acelerado. Que mistérios serão desvendados? As recentes descobertas da Rússia na Antártida espalharam temores globais e pode representar o embate derradeiro entre a humanidade e forças além da nossa compreensão. Dentre todas essas descobertas, 10 em particular se destacam. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 10º. Organismo 46b. Nas profundezas geladas da Antártida, a Rússia fez uma descoberta assustadora que deixou o mundo em alerta. Escondida sob quase 3 quilômetros de gelo espesso no Lago Vostok, está uma criatura monstruosa conhecida como Organismo 46b. Imagine um polvo, mas não um polvo comum, um polvo gigante com impressionantes 10 metros e com surpreendentes 14 tentáculos. Histórias sobre essa criatura circulavam em um conto fictício, descrevendo sua capacidade assustadora de liberar uma toxina paralisante a uma distância de quase 40 metros. Além disso, pode mudar de forma e seus tentáculos continuam a se mover mesmo depois de cortados. Embora antes considerada apenas fruto da imaginação, as recentes explorações da Rússia na Antártida deram a esta história uma reviravolta surpreendente. Após esforços intensos, cientistas russos alcançaram o Lago Vostok, mergulhando mais de 3.700 metros. Esta foi a primeira exploração de um lago subglacial oculto. O Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica da Rússia confirmou essa descoberta assustadora. O que o futuro nos reserva à medida que descobrimos essas maravilhas misteriosas sob o gelo? As histórias do Organismo 46b são pura ficção? Ou há um toque de realidade prestes a ser revelado? Só o tempo dirá, e nós aguardamos ansiosamente. 9º. Lagos subterrâneos. Vamos conhecer o enigma dos lagos subterrâneos da Antártida. Imagine isso. Você pensa que lagos e oceanos são coisas totalmente separadas, certo? Errado. A tundra da Antártida esconde um segredo arrepiante. Na década de 70, pesquisadores suspeitavam que as águas antárticas poderiam abrigar um mundo nunca antes visto. O que eles descobriram? Incríveis 400 lagos estão enterrados lá embaixo, sob uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura. Mas acredite, fica ainda mais impressionante. Esses lagos escondidos não surgiram do nada. São remanescentes de uma época em que o supercontinente antigo, Gondwana, se partiu e a Antártida seguiu seu próprio caminho. Você já se perguntou por que esses lagos não congelam no frio mortal da Antártida? O segredo está na intensa pressão sob o gelo, mantendo as águas fluindo, mesmo em temperaturas abaixo de zero. Na década de 90, o enigmático Lago Vostok, o maior lago subglacial da região, foi revelado. Estava escondido, 2,5 km sob o gelo, com águas a assustadores 3 graus negativos. E aqui está a parte surpreendente. Este lago esteve isolado do mundo, preso sob o gelo, por mais de 20 milhões de anos. Mas o maior choque veio em 2014 no Lago Williams. Cientistas encontraram ecossistemas inteiros prosperando nessas águas escuras, com micro-organismos nunca vistos em nenhum outro lugar da Terra. Essas criaturas nunca tiveram contato com o Sol, mas prosperam, obtendo energia de fontes como metano e amônio, formas de vida tão alienígenas, tão diferentes de tudo o que conhecemos. E se isso não bastasse, há rumores de uma vasta rede de rios subterrâneos, estuários e talvez até vulcões, todos escondidos sob o manto gelado da Antártida. Estudar essas maravilhas ocultas não é fácil, mas quem sabe que outros mistérios aguardam para ser descobertos sob o gelo. 8º. Buracos no gelo. Em 2017, um evento surpreendente chocou o mundo. Um buraco monstruoso, do tamanho da Irlanda, surgiu repentinamente na Antártida.
Este vazio se estendia por mais de 80 mil quilômetros quadrados, sendo o maior desde a década de 70. Mas o que causou essa enorme abertura? Aqui está a parte arrepiante. É devido às águas do mar profundas, quentes e salgadas. Estes não são apenas buracos comuns, são chamados de buracos de crioconita, uma mistura misteriosa de gelo e poeira. Dentro deles, você encontrará partículas de rocha e minúsculos micróbios. Estas partículas absorvem o calor do Sol, fazendo o gelo abaixo derreter. Imagine o solo aparentemente colapsando em si mesmo. Mas por que isso acontece? Alguns cientistas acreditam que é uma combinação de condições oceânicas peculiares, clima antártico selvagem e tempestades violentas com ventos semelhantes aos de furacões. Quando esses ventos fortes sopram, empurram o gelo com tanta força, criando esses vastos vazios. E esses buracos não são apenas um fenômeno silencioso, eles desencadeiam um terror silencioso. Estão cheios de vapor de água, um poderoso gás de efeito estufa. Este gás aquece o mar e alimenta ciclones ainda mais intensos. Com as mudanças climáticas em ascensão, esses buracos podem se tornar uma visão cada vez mais comum. Quais eventos catastróficos eles poderiam causar? Embora esses buracos possam sustentar algumas pequenas formas de vida no verão, o cenário geral é sombrio. Cientistas estão tentando entendê-los melhor, mas uma coisa é certa. A ameaça potencial deles para a Terra é algo que não podemos ignorar. Sétimo, cachoeira de sangue. Ao ficar sob uma cachoeira, geralmente se espera uma cascata cristalina e refrescante. Porém, nos cantos remotos do Vale Seco de McMurdo, na Antártida, a cena é mais de filme de terror. Lá, uma cachoeira chamada Cachoeira de Sangue verte um líquido vermelho-sangue assustador do glaciar Taylor para o Lago Bonny. Em vez de um fluxo sereno, parece que o glaciar está sangrando. Este fenômeno de 5 andares de altura não vem de um conto assustador, mas é um espetáculo real e arrepiante que assustou muitos que o viram. Mas seria sangue fluindo do glaciar? Qual segredo macabro poderia estar escondido no terreno gelado? Felizmente, não é uma cena de horror. O vermelho vívido não é sangue, mas tem mais um tom ferrugem. Cientistas, após extensas pesquisas, desvendaram o enigma deste assombroso espetáculo. Abrigada profundamente dentro do glaciar, está uma antiga reserva, selada por eras de oxigênio e luz solar. Neste abismo frio, a água está repleta de ferro. Quando essa água chega à superfície, entrando em contato com o ar, o ferro sofre um processo de oxidação. Isso tinge a água de vermelho intenso. Quando esta água enriquecida finalmente emerge, cria uma cascata tão parecida com sangue, que é assustadora e ao mesmo tempo cativante. As origens da Cachoeira de Sangue remontam a uma época em que era um lago salino. Com o tempo, os glaciares se formaram, aprisionando a água abaixo e isolando-a. Esta água aprisionada tornou-se supersalina, com uma concentração de sal 3 vezes superior à do oceano. E apesar do clima gélido da Antártida, ela não solidifica. Chegar a este local misterioso exige esforço. Localizada no árido Vale Seco de McMurdo, é necessário uma viagem de helicóptero ou uma expedição de cruzeiro especializada. Para os aventureiros que ousam fazer a jornada, a Cachoeira de Sangue é um poderoso símbolo da incomparável capacidade da natureza de surpreender, intimidar e hipnotizar. Sexto, teorias da conspiração. Você já ouviu falar do Hitler e dos nazistas, mas você sabia que alguns acreditam que Hitler encontrou refúgio nesta extensão gelada após a Segunda Guerra Mundial? Com vestígios históricos de uma estação nazista e histórias sobre seu abandono devido a doenças causadas pela carne de urso polar, os rumores persistem. E há aqueles que afirmam que este deserto congelado esconde provas de vida extraterrestre, avistamentos estranhos, estruturas incomuns no Google Earth e o ocasional lampejo de uma luz verde inexplicada transformaram a Antártida em um ponto de interesse para caçadores de alienígenas. Outros especulam que a perdida cidade de Atlântida possa estar sob os quilômetros de gelo. A lenda diz que ela floresceu em uma era antártica tropical e depois foi engolida pelo gelo. Embora evidências concretas sejam escassas, a mera possibilidade é o suficiente para gerar discussões. Mas não é só isso. Recentemente, pesquisadores mergulharam nas profundezas deste reino gelado e tropeçaram em um mundo escondido a 490 metros abaixo. Um misterioso rio subterrâneo repleto de vida. A visão? Enxames de anfípodes, criaturas semelhantes a camarões, revelando um ecossistema intocado pelas mãos humanas.
E quer saber a parte mais surpreendente? Uma erupção vulcânica a milhares de quilômetros de distância influenciou este mundo oculto, mostrando a incrível interconexão da Terra. Desvendando o passado, um colossal ovo fossilizado, do tamanho de uma bola de futebol murcha, foi descoberto. Uma relíquia de 66 milhões de anos atrás, possivelmente sendo de um gigantesco réptil marinho, chamado de A Coisa. Essa descoberta pinta uma vívida imagem dos gigantes que outrora vagavam pela Terra. Quinto, fósseis antigos. Escondidos sob as profundezas geladas da Antártida, estão segredos que intrigaram cientistas por décadas. Fósseis antigos congelados no tempo, esperando para revelar seus mistérios. Imagine um mundo onde criaturas colossais já vagaram, onde o continente que hoje associamos com desolação gelada era um centro próspero de vida. É uma história arrepiante e desperta a curiosidade como nenhuma outra. No coração da Antártida, sob camadas de gelo acumuladas ao longo de milhões de anos, encontra-se um cemitério congelado. Esses fósseis contam histórias de um tempo em que a Antártida era uma terra florestal exuberante, habitada por criaturas que nem conseguimos imaginar. Mas como esses remanescentes de uma era passada sobreviveram ao enorme frio? Quais segredos eles guardam sobre o passado antigo da Terra? A Antártida já foi parte de um vasto supercontinente chamado Gondwana, que incluía América do Sul, África, Austrália e Índia. À medida que Gondwana começou a se desintegrar, a Antártida deslocou-se para o sul, tornando-se o continente gelado que conhecemos hoje. Mas antes de se tornar um deserto gelado, era um ecossistema próspero e repleto de vida. Imagine encontrar dinossauros gigantes como os saurópodes de pescoço longo ou os temíveis terópodes. Fósseis encontrados na Antártida revelam que essas criaturas colossais já chamaram este reino congelado de lar. Mas o que levou à sua extinção? Foi a mudança climática ou algo mais assustador? Cientistas enfrentam condições extremas na Antártida para desenterrar esses fósseis antigos. Eles perfuram camadas de gelo e rocha, enfrentando o frio cortante e terrenos traiçoeiros em sua busca por respostas. A descoberta de fósseis antigos na Antártida é um lembrete arrepiante de que a história de nosso planeta é muito mais misteriosa e aterrorizante do que podemos imaginar. Quarto, Monte Erebo. É isso mesmo que você está imaginando. Vulcões. A Antártida abriga um grupo de vulcões, e eles não são vulcões comuns. Um dos mais arrepiantes é a Ilha Ross, e não é apenas um ou dois, mas 4 vulcões. 3 deles parecem estar dormentes. Mas o quarto, o ameaçador Monte Erebo, despertou de seu sono. O Monte Erebo não é um vulcão comum. É um caldeirão de magma líquido e lagos de lava antigos, borbulhando por incríveis 1,3 milhões de anos. Erguendo-se sobre a Antártida a impressionantes 3.800 metros, é assustador e lindo. Localizado em uma região inóspita e imprevisível, é de difícil acesso. Mas eis o que é surpreendente. Cientistas audaciosos ousaram escalar suas alturas ardentes em 2013. O que descobriram foi impressionante. Eles encontraram vida. Organismos prosperam contra todas as probabilidades, desafiando a lógica da natureza. E não é só isso. Cavernas de gelo abrigavam micro-organismos únicos, segredos de sobrevivência nos ambientes mais hostis. Terceiro, o gelo cantante. No mundo hipnotizante dos filmes, onde dragões cantam e mamutes dançam, imagine algo ainda mais impressionante. Gelo que canta. Sim, é isso mesmo. No coração gelado da Antártida encontra-se a plataforma de gelo Ross, uma imensa extensão congelada que é a maior plataforma de gelo de todo o continente. Ela se estende por impressionantes 500 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho da França. Este gigante congelado tem centenas de metros de espessura, erguendo-se como um titã de gelo. Mas o mais interessante é que os cientistas descobriram um fenômeno arrepiante nas profundezas deste gigante congelado. A plataforma de gelo Ross canta. E não é qualquer canção, mas uma melodia assustadora. Este som fantasmagórico nasce do suave toque do vento antártico nas dunas de neve. À medida que o vento dança sobre a vasta extensão de gelo, cria vibrações sutis que produzem uma corrente contínua de tons sísmicos, ecoando através da imensa plataforma de gelo. E o mais incrível é que esses tons são muito sutis para serem detectados pelo ouvido humano, necessitando de sensores sísmicos para capturar e interpretar esta melodia triste. Depois de muitos estudos, os cientistas descobriram algo surpreendente. A canção da plataforma de gelo muda em resposta ao ambiente.
O derretimento do gelo e a mudança da neve durante as tempestades fazem a canção deste gigante de gelo mudar e evoluir. Além disso, os pesquisadores estão usando esta canção como uma poderosa ferramenta de monitoramento em tempo real. Ao rastrear o zumbido sísmico, eles podem prever a estabilidade desta formação de gelo. Segundo, o fator terceiro homem. O fator terceiro homem não está limitado à Antártida. É um fenômeno que pode te afetar em qualquer lugar, mas é ainda mais intenso nas profundezas geladas da Antártida. Imagine o seguinte: você está perdido, sozinho no deserto congelado, e é então que acontece. Você sente uma presença, uma sensação arrepiante de alguém com você. É o terceiro homem. Nas brutais condições da Antártida, com seus estranhos ciclos de dia e noite, alucinações são comuns. Seriam essas miragens a causa do fator terceiro homem? Vamos relembrar Ernest Shackleton, o explorador lendário. Sua equipe navegou em direção à ilha Geórgia do Sul, mas o pior ainda estava por vir. Famintos e exaustos, partiram a pé em direção a uma estação baleeira. Enquanto avançavam, tinham certeza de uma coisa: uma misteriosa quarta figura caminhava com eles. A história de Shackleton é apenas a ponta do iceberg. Muitas almas perdidas na Antártida sentiram essa presença sinistra. Seria a terrível solidão, o frio implacável ou algo mais? Comente com sua opinião. Menção honrosa. Como nossa menção honrosa, temos meteoritos gigantes e antigos. A Antártida guarda rochas extraterrestres que viajaram pelo cosmos, chocando-se com nosso planeta com uma força inimaginável. É um lugar tão inóspito que apenas alguns bravos ousam aventurar-se. No entanto, este deserto esconde um tesouro de mistérios celestiais. A Antártida é uma cápsula do tempo congelada, preservando meteoritos que caíram dos céus milhões de anos atrás. Estas rochas espaciais são como visitantes de outro mundo, e elas têm estado enterradas sob o gelo por eras, esperando que cientistas destemidos descubram seus segredos. Mas estes meteoritos não são apenas detritos espaciais comuns. Alguns deles contêm pistas sobre as próprias origens do nosso sistema solar. São como mensageiros antigos, carregando informações sobre o nascimento de planetas e as colisões violentas que moldaram nosso bairro cósmico. E você pode estar se perguntando: como estes corpos celestiais acabaram na Antártida? A resposta está no gelo. A vasta extensão gelada da Antártida age como uma grande rede, capturando meteoritos que despencam do céu. O contraste entre as rochas espaciais escuras e o gelo branco e imaculado facilita sua identificação como diamantes brutos. Vale lembrar que a Antártida produziu alguns dos meteoritos mais raros e antigos conhecidos pela humanidade. Alguns são mais velhos que nosso próprio planeta, datando de mais de 4 bilhões de anos. Eles guardam segredos sobre o sistema solar primitivo, a formação de planetas e talvez até os blocos de construção da vida. Número 1. Derretimento de glaciares e micróbios. Se tem uma coisa que não temos dúvidas, é de que o gelo está derretendo. À medida que esses colossais glaciares recuam, eles estão revelando algo surpreendente: micróbios ancestrais. Esses pequenos organismos estiveram escondidos por milhões de anos, mas agora estão sendo expostos ao mundo moderno pela primeira vez. A parte assustadora disso tudo é que o derretimento dos glaciares não está apenas revelando esses micróbios. Eles são um sinal de alerta contundente para a saúde de nosso planeta. Cada gota de geleira derretida sinaliza um aumento no nível do mar, o que significa que as cidades que você conhece estão em risco. Você consegue imaginar Veneza, Miami ou até partes de nossas praias submersas? Seria muito triste. À medida que esses glaciares derretem, esses micróbios ancestrais, antes ocultos e inofensivos, estão sendo introduzidos em nossos ecossistemas. O que acontece quando eles interagem com o nosso ambiente moderno? Eles podem introduzir doenças que os humanos não estão preparados para lidar. Ou talvez eles possam oferecer soluções e até mesmo remédios para os desafios que enfrentamos hoje. Espero que tenham gostado dessas 10 incríveis descobertas feitas na Antártida. Se ficou faltando algo que você tem conhecimento, por favor deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.